Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passadora e Handmade e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho super fofo e com esse relevinho em 3D. Ficou super lindo e vocês conseguem trabalhar em outras cores, mudar as cores aqui do meio, fazendo outros formatos de desenho, utilizando aqui o mesmo padrão. Vocês podem trabalhar no fio de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês forem utilizar. E vocês podem fazer também em uma única cor, se assim vocês preferirem. É um modelinho de 4 carreiras, mas é bem simplesinho de fazer. Então, já me contem aqui o que vocês acharam deste modelinho, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Estou deixando todos os meus canais aqui para que vocês possam conhecer. Caso ainda não conheçam, já se inscrevam e ativem o sininho para serem notificados toda vez que eu trouxer um vídeo novo. E é isso, bora fazer! Para este modelinho, eu estou utilizando este fio, que é o Amigo Love da Cisne Linhas Corrente, que é um fio 100% algodão com Tex 600. Eu estou deixando na descrição do vídeo todas as informações sobre as cores e sobre a lista de material completas. E para esses fios, eu estou utilizando a agulha número 4 e eu vou utilizar uma agulha um pouquinho menor para fazer os acabamentos. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. Então, vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para cima, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer para cima, dando uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar por dentro desta laçadinha. Fiz aqui o meu anel mágico, nós vamos trabalhar por cima desses dois fiozinhos aqui. Nós vamos iniciar fazendo 3 correntinhas. Então, aqui eu já tenho uma equivalente ao anel mágico, eu vou fazer mais 2. 1, 2. Então, fiquei com 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 4 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. Então, vou laçar, vou vir aqui dentro do anel mágico, vou buscar minha laçada, trazer para cima, laçar, tirar 2 laçadinhas, deixar na agulha. Agora, eu vou fazer mais um. Laço, venho dentro do anel mágico, trago a laçada, laço, tiro 2, deixo na agulha. Laço, vou puxar para cima a laçada, laço, tiro 2, deixo na agulha. Então, já fiz 3, eu preciso de mais um. Laço, tiro 2 e deixo na agulha. Agora sim, com 4 pontos que eu fiz, mais as correntinhas iniciais, agora eu tenho 5 no total na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu laço e tiro todos de uma única vez. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E vou repetir a minha pétala com 5 pontos altos incompletos. Então, laço e vou fazer o ponto alto incompleto 5 vezes. 1, 2, vou segurando todos na agulha. 3, 4 e 5. Então, fiz 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e ainda tenho a laçadinha do ponto anterior. Então, a partir de agora, eu fico com 6 laçadinhas na agulha. Agora, eu laço, tiro todos de uma vez. Vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e repetir a minha pétala. Nós vamos fazer no total 4 pétalas. Então, com os 5 pontos altos incompletos e separados por 4 correntinhas. Então, vou fazer mais 2 pétalas e encontro vocês aqui no finalzinho. Fiz aqui minhas 4 pétalas com 5 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento, separadas por 4 correntinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pétalas. E agora, eu vou fazer as 4 correntinhas finais. 1, 2, 3 e 4, antes de fechar aqui meu anel mágico. Fiz as 4 correntinhas, já posso cortar meu fio, porque eu não vou utilizar mais desta cor. Corto meu fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento, e já posso puxar meu fiozinho para fora para que a gente faça o fechamento. E agora, o anel mágico eu vou fechar. Então, vou puxar esse fiozinho aqui de dentro, até fechar totalmente aqui o meu anel mágico. Fechei meu anel mágico,
Agora, nós vamos fazer o fechamento invisível. E aqui eu vou utilizar uma agulha um pouquinho menor do que a que eu estou trabalhando, estou utilizando a número 4, então vou utilizar a agulha número 3, pode ser qualquer tamanho, um pouquinho menor já facilita para a gente fazer o fechamento. E o fechamento nós vamos fazer aqui nesta alcinha de cima, então nós não vamos fazer aqui nas correntinhas, nós vamos fazer aqui sobre os pontos, essa laçadinha que fica aqui um pouquinho maior, nesse lugar aqui. E aqui nós vamos colocar a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas aqui da cabecinha do ponto, vou puxar meu fiozinho aqui para dentro, tomando cuidado para não puxar muito, para a gente não fechar essa correntinha. E vou passar aqui por dentro da correntinha, então volto para o mesmo lugar de onde está saindo meu fiozinho e passo aqui por dentro. Ajeito aqui para ela ficar do mesmo tamanho, assim. E agora, esses dois fiozinhos aqui, eu já posso dar um nozinho aqui atrás. Então, vou dar um nozinho, esse primeiro eu não aperto muito. E o segundo nozinho, eu já posso apertar bem. Eu já vou ensinar vocês a fazerem um acabamento para que vocês façam também nas demais cores. Então, o nosso quadradinho, ele vai ficar assim, dessa forma, nesse formato. E agora eu já vou ensinar vocês a fazerem o acabamento para que vocês façam nas demais cores também. Então, toda vez que a gente tiver um acabamento, a gente vai fazer na parte de trás, aqui a parte da frente, aqui a parte de trás. Nós vamos esconder o fiozinho dentro da mesma cor. Então, aqui nessa parte mais volumosa, onde eu tenho vários pontos juntinhos, eu vou colocar a minha agulha. Por isso que a agulha menor, ela ajuda, ela facilita a passagem do fio. Eu vou puxar meus fiozinhos aqui pra dentro. Ajeito aqui o square, só pro meu fiozinho não repuxar o square. Ó, ajeito ele aqui, já pra ficar no formatinho certinho. Tá certinho, agora eu já posso passar a cola pra fixar a pontinha. Eu gosto de passar a cola, eu utilizo aqui a cola Pega Mil, que é uma cola universal para artesanato, pode ser qualquer cola de artesanato com secagem rápida, e a gente vai passar um pinguinho de cola aqui onde sai o fio. E agora que eu já posso cortar a minha pontinha, e com a própria tesoura eu vou esconder aqui onde eu coloquei a pontinha do fio para ela desaparecer aqui por dentro, ó. Dá uma puxadinha para ela ficar aqui dentro. E assim fica bem imperceptível, bem perfeitinho. E agora, nós vamos passar para a próxima cor. Voltando com a minha agulha 4, eu vou começar agora com a minha cor azul claro. E nós podemos começar em cima de qualquer pétala, eu vou pegar aqui nessa daqui, então eu tenho a pétala aqui e eu vou pegar nesse pontinho aqui, que é esse maior. A gente tem essa pontinha aqui, ó, mais apertadinha, e tem esse daqui que se forma maior aqui, bem em cima da pétala, ó. É aqui que a gente vai pegar. E aqui eu vou laçar o meu fio, puxar o fiozinho aqui pra dentro, vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior para não ficar abrindo esse pontinho, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, deixa essa pontinha pra cá que a gente vai fechar ela depois no final. Aqui eu vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto meio alto aqui dentro do próximo vão. Laço e tiro todas de uma vez. Então, fiz o ponto meio alto. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro. Então, laço, um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos, e aí vou fazer novamente um ponto meio alto, ainda aqui dentro. Laço, tiro todas de uma vez. E agora eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse ponto aqui, que é em cima da nossa pétala, que foi o mesmo lugar onde a gente fez o ponto baixo ali, em cima da outra pétala. E agora eu vou repetir nos 4 cantos. Nas 4 quinas a gente vai fazer esse padrão aqui. Então, vou fazer novamente aqui com vocês. Fiz o ponto baixo sobre a pétala,
Vou laçar, vou fazer um ponto meio alto aqui dentro do próximo vão. Então, começo com um ponto meio alto, vou fazer 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto meio alto e um ponto baixo aqui dentro da pétala, em cima da pétala. Um ponto baixo. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nas próximas 2 quinas, o mesmo padrão que a gente fez aqui nessas 2. Fiz o meu ponto meio alto e agora o fechamento nós vamos fazer no ponto baixo que a gente começou aqui. Então, nós vamos fazer uma cabecinha para esse ponto baixo que nós fizemos inicial. Então, aqui eu já terminei de trabalhar com essa cor, vou cortar o meu fio. Vou puxar o fiozinho para fora, pegar a ajuda da agulha menor. Agora, nós vamos fazer a cabecinha para esse ponto baixo. Para isso, a gente vai vir aqui no ponto meio alto, na cabecinha do ponto meio alto. Então, ó, o ponto baixo está aqui, o ponto meio alto está aqui. Nós vamos pegar aqui nessa cabecinha do ponto meio alto de trás para frente. Vou puxar o fiozinho aqui para trás, laço, puxo aqui por dentro e volto por dentro de todas essas argolinhas aqui de trás do ponto. Aqui, aqui e aqui, essas 3 argolinhas. Puxo meu fiozinho aqui para dentro. E posso até passar, ó, esse fiozinho aqui para ficar junto com esse outro aqui, pra gente poder dar os nozinhos. E ó, como ficou um fechamento, a gente fez uma cabecinha aqui pro ponto baixo, então fica bem certinho. E agora eu só vou dar os nozinhos e esconder o fiozinho aqui por dentro. Finalizado, olha como ficou bem bonitinho. E agora eu vou trabalhar novamente com a cor cru. E nós vamos iniciar em qualquer ponto baixo. Então, aqui onde a gente tem o ponto baixo, posso começar em qualquer um. Então, vou vir aqui na cabecinha do ponto baixo, vou puxar o meu fiozinho aqui por dentro. Vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior. E aqui eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. E vou fazer aqui dentro do mesmo lugar onde eu fiz as correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, laço, venho aqui dentro do mesmo lugar, vou fazer mais 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Esse fiozinho inicial eu deixo aqui pra gente fazer o fechamento depois. E eu vou fazer um ponto baixo agora no terceiro ponto alto aqui dessa minha sequência. Então, a gente começa fazendo o ponto meio alto, então eu pulo ele, pulo um ponto alto, o segundo ponto alto, e aqui no terceiro, no ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Então, pego aqui na alcinha, na cabecinha do ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, ó, ele vai puxar um pouquinho os meus pontos pra cá. E eu vou fazer agora 4 pontos altos no próximo ponto baixo que eu tenho aqui. Então, laço, venho aqui no próximo ponto baixo, e aqui sem apertar os pontos, eu só vou fazer um ponto alto, esse daqui vai ficar um pouquinho mais alongadinho mesmo, só não precisa alongar muito. E aqui eu vou fazer mais 3, então, já fiz 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos dentro do ponto baixo, e agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. E vou fazer mais 4 pontos altos dentro ainda desse ponto baixo, o mesmo ponto baixo que a gente já fez. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4 pontos altos, vou fazer o ponto baixo no terceiro ponto alto aqui do meio, então, pulo o ponto meio alto, 1, 2, 3. Aqui, eu vou fazer o ponto baixo. E aí, novamente, vou repetir essa mesma sequência que nós fizemos aqui. Dos 4 pontos altos dentro do ponto baixo. Então, ó, meu ponto baixo está aqui,
Pego a alcinha da cabecinha do ponto e aqui eu faço o primeiro ponto alto, ó, cuidado só para não espremer ele, tá? Para ele ficar, ó, ele fica certinho. Se a gente não puxar demais, esse daqui a gente dá uma alongadinha só para ele chegar aqui, ó, como fica certinho, pra gente não espremer o ponto. E aqui eu vou repetir fazendo os 4 pontos altos. 3 e 4. As 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais 4 pontos altos aqui dentro. E fechando com o ponto baixo aqui sobre o ponto do meio. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui e eu chego com vocês aqui nesse próximo que a gente vai fazer o restante da metade aqui da nossa quina. Fiz aqui as minhas 3 quinas completas e agora a gente só vai completar aqui onde a gente iniciou. Então, aqui ainda falta metade. Então, aqui eu vou fazer no mesmo lugar onde eu comecei os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Terminei de trabalhar com essa cor, já posso cortar meu fio. Puxar o fiozinho para fora e fazer o acabamento. Então, com a ajuda da agulha menor, o acabamento nós vamos fazer na cabecinha do primeiro ponto alto, nós vamos pular essas correntinhas que nós fizemos, vamos vir na cabecinha desse primeiro ponto alto, de trás para frente, puxar o fiozinho aqui para trás, passar por dentro da correntinha, no mesmo lugar onde a gente saiu, passo aqui por dentro. E agora esse fiozinho aqui, eu só vou trazer ele por dentro aqui desses nozinhos que eu tenho aqui do ponto alto. Só para ele ficar alinhadinho aqui por dentro. E eu vou trazer ele de encontro com esse outro fiozinho aqui que eu já tenho, o fiozinho inicial, para que a gente dê os nozinhos e esconda aqui na parte de dentro. Fiz a finalização, mostrar para vocês como ficou aqui a cabecinha. A gente fez uma cabecinha para essas correntinhas. E agora nós vamos iniciar com a nossa última cor. E agora eu vou começar com essa cor azul um pouquinho mais escuro do que esse que eu já utilizei, para dar um sobretom. E nós podemos começar em qualquer uma das quinas. Então, eu vou colocar minha agulha aqui em uma quina, vou puxar meu fiozinho, passar aqui por cima do fio do novelo e vou começar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, aqui dentro do mesmo lugar, eu vou incluir mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma correntinha de separação e vou vir no segundo ponto. Então, tem o ponto alto, vou vir no segundo, na cabecinha do segundo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer agora 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto pipoca aqui sobre o ponto baixo. Então, eu vou fazer 5 pontos altos, 1, no mesmo lugar, 2, 3, 4 e 5. Vou puxar essa minha laçadinha para cima, vou voltar aqui no primeiro ponto que eu fiz, no primeiro ponto alto, pegando a alcinha, a cabecinha do ponto, vou colocar essa alcinha aqui, prender na minha agulha. Eu gosto de colocar o dedo aqui, ó, para puxar o fiozinho lá para trás, ó, ajuda a prender aqui na alcinha da agulha. E aí, eu passo aqui por dentro. Vou puxar o fiozinho do novelo para fechar e vai ficar um pontinho assim, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2,
3. E nós vamos fechar aqui, quando a gente está depois do ponto pipoca, nós vamos colocar no terceiro. Então, aqui a gente coloca, ó, sempre no segundo ponto próximo da lateral. Então, no terceiro ponto vai dar aqui, ó, no segundo ponto próximo da lateral. Então, vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou fazer o ponto baixo. Para que fique proporcional, igual a gente fez aqui do outro lado. E agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e aqui dentro da minha quina, eu vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos, uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço ponto baixo. Agora, as 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, e o ponto pipoca novamente aqui sobre o ponto baixo da lateral. Então, vou fazer os 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, puxo a alcinha, volto no primeiro ponto, puxo a laçadinha aqui para dentro, puxo o fio do novelo, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, prendo no terceiro ponto, então pulo 1, 2, no terceiro, com ponto baixo, faço uma correntinha de separação e aqui repito novamente a minha quina com 9 pontos altos. Aqui no começo, a gente fez só 5, porque nós vamos dar a volta completa e completar aqui com mais 4 pontos altos, só para que ele fique aqui o fechamento bem no meio, para que não fique perceptível, tá? Então, a gente completem aí o de vocês, com o mesmo motivo que nós fizemos aqui na lateral, nas quinas são sempre 9 pontos altos, e a separação entre o ponto pipoca são as 3 correntinhas, antes e depois. O ponto pipoca é feito com 5 pontos altos, e aqui depois e antes da gente fazer a quina, a gente sempre faz uma correntinha, tá? Uma correntinha antes e uma correntinha depois dos pontos baixos que a gente prende aqui nas laterais. Então, completem o de vocês e eu volto com vocês aqui no finalzinho. Cheguei aqui na minha quina, então, fiz aqui o meu último ponto pipoca, fiz os 3 pontos, ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu só vou completar com os 4 pontos que faltam da minha quina. Os 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3... e 4. Terminei, vou puxar meu fiozinho pra fora, cortar. Vou pegar a agulha menor. E agora, vou fazer o fechamento no primeiro ponto alto. Então, eu pulo aqui as correntinhas, venho no primeiro ponto alto de trás pra frente, pra gente fazer uma cabecinha para essas correntinhas. Então, eu puxo o meu fiozinho aqui pra dentro e volto por dentro aqui atrás, dentro do nozinho e dentro de onde saiu o meu fio. Puxo pra trás. Vou passar por dentro aqui do nozinho só pra descer esse fiozinho. E aqui eu já estou de encontro com o outro fiozinho. Vou dar os 2 nozinhos e esconder a pontinha. Vou mostrar pra vocês, ó, como fica bem perfeitinho aqui. Deixem aqui do tamanho certinho para que ele fique, ó, bem certinho. Terminei aqui meu acabamento, então, olha como ele fica bem certinho, não dá nem para ver onde a gente fez. E está pronto o nosso square. Bom, espero muito que vocês tenham curtido fazer esse square, que o de vocês também tenha ficado muito lindo. Já deixe para mim aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que também possam se interessar por esse square. E é isso, obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.